a picanha, velho mentiroso. Me ajuda. Ah, é? Tá, eu tava querendo falar sobre isso daqui, mano, porque... Mano, na moral, eu vi tanta gente falando disso aqui no Twitter e tal, e eu também tava no meio aí de muitas discussões. Eu pensei em não fazer vídeo, mas pensando bem, eu acho que eu vou fazer, né? Por que não? Até porque eu tava um pouco sem ideia, né? Porque eu ia gravar. E eu pensei, tem esse assunto aqui, eu já tô falando muito disso no Twitter, então, né? Por que não fazer vídeo, né, mano? Então, vamos falar então sobre essa coisa aí toda do pacificador que tá rolando e tal. E, bom, se você não sabe do que eu tô falando, bom, pelo menos eu não vou explicar porque, bom, tô com muita preguiça. Tô com muita preguiça, mas de modo geral, de modo bem resumido, basicamente, no primeiro episódio da nova temporada de Pacificador, da DC, basicamente o Pacificador tem uma cena dele, tem uma cena de sexo dele dando pra mulher e pra homens. E é basicamente isso, aí aparece muita nudez e tal, enfim, aquela coisa realmente, né, sabe, realmente mais explícita e tal. E tem muita gente reclamando disso, né? Principalmente, né? Principalmente idosos e tal. E, cara, eu acho que esse aqui vai ser um dos primeiros vídeos que eu faço onde eu discordo literalmente de tudo. Não só o que o Giga vai falar, mas sim que toda a Liga Nerdola tá falando. Eu discordo totalmente do que eles estão falando. Pra mim, eles estão falando um monte de besteira, um monte de merda. E só deixando claro que eu não concordo com nada, tá? Então, enfim, eu acho que vai ser um pouco interessante, né? Porque aqui eu vou poder colocar um pouco dos meus argumentos e também um pouco também da minha opinião. E falar o que eu acho disso, né? Explicar algumas coisas e tal, dar minha visão sobre isso daqui. E de base vamos usar aqui o vídeo do Giga, que também é uma das pessoas que vai falar muita merda sobre isso daqui e tal. Aí eu quero já colocar aqui alguns pontos aqui interessantes. E é isso aí, mano. Vamos lá. Então vamos usar o vídeo dele aqui de base. Vai ser aqui no canal de cortes dele. Eu acho que esse é o segundo vídeo que eu faço, onde eu uso o canal de cortes do Giga. Porque se não me engano, eu acho que a primeira vez foi lá naquela vez lá do vídeo do Peter, se não me engano. Mas enfim. Então vamos lá. E pra ser bem interessante, o vídeo é um pouquinho longo, tá? Mas, sei lá, não sei se esse vídeo vai ficar muito longo ou não. Eu espero que não fique, mas... É isso aí, vamos lá. Acho que vai ser interessante da gente poder falar, mano. Então é isso, vamos lá. Vai ser bem interessante, ele fez aqui em live e tal. Eu já vi esse vídeo aqui, tá? Então eu já sei basicamente os argumentos que eles vão usar. E vamos lá, vamos usar esse vídeo aqui de base, porque é sempre bom, né, ter uma base, né, pra você poder estar falando, né, só que, né, tenho em mente que tudo que eu vou falar aqui vai ser mais de amplo geral do que especificamente dessa live aqui específica. Essa live aqui é só de base, tá? É só de base pro argumento central que geral tá usando por aí. Então, tá, estejam cientes disso, tá? Isso aqui é muito mais de modo geral do que nesse vídeo aqui em si, tá? Esse vídeo aqui é só pra ter uma base, né, então, é isso aí, vamos lá. O Samurai Geek mandou 10 reais. Puta que pariu, sou louco pra achar essa suruba do pacificador uma boa ideia. É tipo pegar o Kick-Ass, colocar numa fantasia de Batman e pôr ele pra andar na rua, como se ninguém tivesse vendo essa coisa ridícula. E ó, só deixando claro, tá, mano, que eu também não gostei, tá, dessa cena do pacificador. E na verdade, basicamente, qualquer tipo de cena de nudez que tenha em conteúdo de super-herói e tal, eu particularmente não gosto. Tanto que basicamente em qualquer filme de super-herói que tenha isso, eu já não gosto. Tanto que é por isso que, por exemplo, eu não gostei também daquela cena de sexo que teve lá no filme do Deadpool. Ela faz parte do contexto? Faz. Ela se encaixa na proposta do personagem? Sim. Mas ainda assim eu não gosto. Então, né, então tem isso aí também. Então já deixando claro que eu também não gostei. Mas a questão aqui que eu quero discutir não é gosto pessoal, não é se você gostou ou não gostou. E sim os argumentos que estão usando para poder deixar isso claro. É disso que eu vou ficar aqui, tá? São os argumentos que estão sendo usados, que eu não vejo o menor sentido disso, e eu vou explicar aqui o porquê que eu não vejo sentido. Então, ó. Mas tem muita gente gostando, viu, irmão? A gente precisa entender que tem uma galera que defende todos os autores, independente dos caras estarem certos ou errados, né? O Giga também já fez muito isso também com o MBL. Mesmo quando o MBL tá totalmente errado, ele ainda assim vai lá e defende, né? Então, né? Não sei, né? Mas assim. Não fui eu que tirei o Pacão, embora ele estivesse dando... É que ele tá ocupado digitando. Eu removi ele pra ver se quando ele terminar de digitar ele volta. Tá dando bem mais, né? Tava, né, querido? Você deixou o microfone na mesa. E ó, já falo logo, tá? O Pacão é o melhor dos membros dessa bancada aqui, tá? O melhor de todos, tá? Com todo respeito, obviamente, a todo o resto aqui, tá? Mas eu gosto muito mais do Pacão, mano. Não sei porquê, mas, sei lá, mano, eu achei ele muito engraçado e muito carismático, mano. Não, seu cara tá dando promoção. Vai ser modo do Nossa. maravilhoso. Ô, Giga,
Isso aí, esse episódio do pacificador, todo esse bolo aí, a gente pode considerar lacração ou é só com heróis mais comuns? Tá, eu sei o que eles estão falando aqui. Eles estão falando basicamente daquele argumento do Peter, que é um argumento ridículo e tal, realmente é um argumento muito de merda. Mas eu admito que eu concordo com algumas coisas do que o Peter falou. Algumas coisas, tá? Não tudo, porque o jeito que ele falou, a forma que ele falou também, algumas outras ideias em si que ele usou, nossa, são uma porcaria, mano. Mas o ponto de não ser lacração, isso aí eu concordo 100%. Porque realmente eu não vejo nada de lacração nisso, tá? E eu já vou explicar mais pra frente. Maiores, mais conhecidos. Porque a regra não é sentinela. Eu não sei se fosse sentinela ia achar mais lacração isso. Assim, sinceramente. Porque não é um herói conhecido, né? Isso é um caso bastante curioso, porque essa regra foi cagada essa semana. Isso é bom. Falando em curiosidade... De novo isso? Calma. Não, mas você sabe por que eu tô falando? Porque, de acordo com o Albert Einstein, olha que referência, sabe? O segredo da criatividade é saber esconder bem as fontes. E pelo que o mestrão ensinou, né? Se o personagem for muito desconhecido, ok? Se o James Gunn encontrou, né? Aqui. Só lembrando, tá, que eu não concordo com esse argumento, tá? Esse argumento é uma merda, uma porcaria, tá? Eu não gosto nem um pouco. Mas tem umas questões que tem a ver mais ou menos com esse argumento, mas não é o ponto central. Enfim, eu vou explicar um pouquinho mais pra frente quando eles usarem a base central do argumento, né? E vai dar pra gente poder discutir melhor sobre isso. Que ninguém nega, ninguém sabe nada, ainda é lacração. Só que é impressionante porque o mesmo raciocínio se rompe imediatamente. Depende da semana, né? O Peter é um cara imprevisível. Eu vou só acelerar um pouquinho aqui, que eu acho que tá um pouco... eu acho que eles falam um pouco devagar, então eu vou acelerar um pouquinho aqui, deixar 1.5. Se você não conseguir acompanhar, bom, eu lamento, tá? Mas é a vida, né? Talvez por isso a gente goste dele, eu me incluo nesse grupo. Que figura surpreendente, não é mesmo? Só que veja, ele mesmo, há pouco tempo atrás, havia se evoluído. Mano, é muito engraçado, porque tipo, tá todo mundo aqui fazendo um monte de expressões diferentes e o Pacão fica sempre com a mesma cara, mano. Nossa, eu acho isso muito engraçado, mano. Cara, mano, eu adoro o Pacão, mano. O Pacão é muito bom, mano. Caramba, fez vídeo falando tanto do Sentinela, né, que é um personagem não conhecido, mas eu ia falar de um outro que é mais desconhecido até. Pô, mas o Sentinela é muito conhecido sim, mano. Eu acho que não tanto em filmes de animação, mas, pô, mano, nas HQs, mano, o cara é muito famoso, até porque o cara é basicamente meio que o Superman da Marvel, né, mano? Então, né, então dizer que ele é desconhecido, sei lá, eu acho que não, mano. Acho que ele tá na prateleira... eu acho que C ou B da Marvel, mano. Então, sei lá. Tanto que antes dos filmes, o Sentinela era muito mais conhecido do que o próprio Homem de Ferro. Então, tipo, o Homem de Ferro era mais desconhecido do que o Sentinela, né? Então, né? Então, sei lá, eu não concordo muito com isso daqui não, mano. Não acho que ele é tão desconhecido assim, mano. Mas eu entendi aqui o que ele quis dizer. Do próprio pacificador. Quando modificaram a personalidade do Frankenstein, que é mais um Frankenstein entre tantos que tem 200 obras na cultura pop, mas esse é o Frankenstein da própria DC Comics, que é mais desconhecido do que o Pacificador, e eles trocaram a personalidade dele com a personalidade da noiva, e o Peter ficou putaço, ele fez 2 vídeos. É por isso que eu não gosto desse argumento, porque é um argumento que tem literalmente como te pegar na hipocrisia, mano. Mas essa não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que o Peter ele faz um argumento onde ele é literalmente hipócrita. Já viu isso 1 bilhão de vezes, né? Então, né? Então é só mais um pra lista, né? Mostrando o quanto que aquilo era uma decisão equivocada e, naturalmente, lacração. Afinal de contas, se você pega o material original e altera ele por motivo ideológico, o nome disso é lacração. Você não precisa gostar. Exato, mas eu não concordo muito não nesse quesito, mano. Eu não acho que o motivo tenha sido ideológico. Alguns podem achar, até pode, mano, mas nesse caso aí da animação, eu não acho tanto assim. Eu tenho alguns argumentos aí contra, mas, né, como não é o caso, como não é a questão, então não vamos se aprofundar muito nisso, mano. Mas na questão do pacificador em si, cara, pra mim não tem como ser lacração e eu já vou explicar por quê. Vamos só esperar eles entrarem um pouco mais no argumento. Você achar bonito, nada disso. Pegou um boneco que tá escrito de um jeito, mudou para outro por causa de uma agenda, o nome disso você já sabe. Pois não. Vamos lá, a gente já tocou nesse assunto aqui algumas vezes, mas assim, ao meu ver, personagens. Mano, eu acho que o Pacão é o cara que mais tem bons argumentos, mano. Em meio a tantos debates que eles fazem, que eles discutem e tal. Eu acho que o Pacão é o que mais sabe argumentar, mano. Eu gosto muito dos argumentos dele, mano.
Porque, mano, são os argumentos mais lógicos que tem, mano. O argumento do resto aqui e tal, às vezes são muito sem sentido e tal, não vejo muita lógica, então eu pessoalmente não gosto muito, mano. Eu acho que até por isso também que eu gosto muito mais do Pacão, mano, mas assim. A meu ver, não. Personagens de HQ, eles, conforme o passar dos tempos, os autores que mexeram neles, as reinterpretações, as épocas, mexeram diversas. Isso aqui é a mais pura verdade, né, mano? Tipo, por isso fica até difícil você falar de vez em quando sobre um personagem de HQ que tá fiel, que não tá fiel. Porque, cara, existem 1000 versões daquele mesmo personagem. O Superman tem 1000 versões, o Batman tem 1000 versões, a Mulher Maravilha tem 1000 versões, o Flash tem 1000 versões. Então, tipo, quando você fala de fidelidade, você tá falando, tá, mas fiel em qual sentido? Tipo, ele tá fiel àquele Flash, aquela versão do Batman, aquela versão do Superman. Então, tu tem que especificar muito bem a qual versão tu tá. Porém, existe a questão, por exemplo, da essência. Ou seja, por mais que aquele personagem tenha várias versões diferentes, ele ainda vai ter uma coisa que vai se manter em todas as versões. Por exemplo, na questão do Superman, por mais que ele tenha muitas versões diferentes, na grande maioria dessas versões ele ainda mantém a essência. Ele ainda é um herói, ele ainda é super poderoso, ele ainda tem basicamente o mesmo tipo de uniforme, apesar de um pouco diferente, tá, mas ainda é o mesmo tipo de uniforme. Ele ainda mantém, né, a maioria dos valores, né, que o Superman original tem. Então ele ainda mantém muitas coisas, muitas questões que fazem parte da origem e da essência do personagem. Então, por mais que seja diferente, ainda assim ele ainda continua, você ainda continua vendo aquela versão e você ainda continua dizendo que tá, esse aqui é o Superman, mesmo que esteja diferente. Então acho que a questão não é ser diferente, a questão eu acho que é manter a essência do personagem. Porque por mais que seja diferente, né, que é óbvio, porque, né, cada autor ele vai ter uma visão específica sobre o personagem, e nas HQs os personagens são escritos por vários escritores diferentes e tal. O Batman então já teve mais de 1 bilhão de escritores diferentes que já escreveu o Batman de várias maneiras diferentes. Então eu acho que a questão é mais na questão da raiz da essência, sabe? De você pegar aquilo que faz com que aquele personagem seja aquele personagem e você consiga ver aquele personagem. Por exemplo, o Batman da trilogia do Cavaleiro das Trevas é diferente do Batman de The Batman. Mas ainda assim você consegue ver um Batman nele, você consegue ver um Batman no Nolan, você consegue ver um Batman no Tim Burton, você consegue ver um Batman do The Batman. Então você consegue ver o personagem naquela obra específica, por mais que ele esteja diferente, por mais que ele esteja com alguns valores diferentes, por mais que ele tenha um uniforme diferente, e por mais que aquele universo seja um pouco diferente, você ainda consegue ver um pouco da essência daquele personagem. Então pra mim, eu acho que é isso que faz do que as coisas possam ser diferentes, né, e tal, né? Então, né, mas isso aqui que ele falou é realmente uma verdade. Faceta diferente de Cachorro. Um pacificador, o James Gunn tirou ele do nada. Não tô defendendo o James Gunn porque eu também deixei o saco. Assim, vamos dizer que tirou do ostracismo. Tirou do nada, ele não é do nada. Eu também não tô defendendo aqui o James Gunn, mano. James Gunn. Eu não tô defendendo o James Gunn. Eu tô defendendo que o argumento em si, a lógica em si do argumento, que pra mim faz o menor sentido. Não, ele criou essa versão que ninguém sabe. Me desculpa, se nem alguém fã do pacificador. Não, ele não criou, até porque falando assim, parece que ele criou tudo do zero. Não foi tudo do zero. Ele pegou o personagem, pegou a aparência do personagem nas HQs, ele deu algumas modificações e tal, e fez a versão dele. Basicamente, que é o que todo mundo faz quando pega um personagem, né? Ele pega as coisas principais daquele personagem, a aparência principal daquele personagem, e muda alguns conceitos específicos do personagem para poder ter a própria versão dele. Então, essa versão é diferente das HQs? É diferente, mas ainda mantém a essência do pacificador. Essa é a questão. Se tiver 3 fãs do pacificador de HQ de 1950, é muito. Mas assim, ele tirou do nada, criou esse personagem, hoje ele tá fazendo com ele o que ele quer, que é o formato de desenho que ele faz. Tanto que você percebe que é o formato do James Gunn, porque é um personagem totalmente desconhecido que ele pegou e hoje em dia é mundialmente famoso e mundialmente amado. Tanto que ele ganhou até mesmo uma versão. Tanto que ele ganhou até mesmo uma versão no primeiro jogo do Mortal Kombat. Ou seja, ele entrou como personagem convidado em uma franquia de jogos de sucesso. O Pacificador, tipo, tanto personagem da DC pra colocarem, e colocaram justamente o Pacificador, de tão famoso e tão popular que ele ficou. Então realmente é James Gunn, porque James Gunn ele consegue fazer isso, né? Ele consegue pegar personagem que ninguém se importa e fazer aquele personagem ser um sucesso mundial, né? Impressionante.
É errado ele fazer isso? Acho que é pra onde você tá indo. O quê? Porque assim, não é errado. Não, mano, se isso aqui for errado, então basicamente todos os autores do mundo estão errados, porque todos já fizeram isso com Batman, com Superman, Mulher Maravilha, enfim, vários já pegaram esse mesmo conceito e fizeram basicamente a mesma coisa. Se você gosta, se você não gosta, aí é outra questão, mas errado não é. Deveria interpretar o personagem fazer do jeito dele? Não. Então, tipo, se fosse um ótimo, eu estaria com Presta atenção. Não é uma questão de certo e errado. Aqui, ó, é agora que o Giga vai dar um argumento que eu acho um argumento muito bosta, nossa, muito ruim. Com todo respeito ao Giga, obviamente, tá? Por mais que ele tenha me insultado no Twitter, né, gratuitamente e tal, mas não interessa porque eu poderia muito bem insultar ele de volta, porque, né, quem me insulta, eu costumo insultar de volta. Mas eu não vou fazer isso porque, sei lá, eu não tô muito afim disso aqui não, mano. Vamos só nos focar nas ideias, mano. Não vamos atacar a pessoa, mano. Até porque isso aí é coisa de lacrador, né? Então, né? É uma questão de lacrado ou não lacrado, ok? E não é lacrado, tá? Não é lacrado. Você tem que ter a cabeça desse homem, fala o que ele quiser. Ele já fez a sua batalha. Se ele quiser com qualquer personagem. Um personagem é da Warner. Se a Warner deixar ele fazer, isso aí é o dono da propriedade intelectual que decide. Agora, você não tem como forçar o consumidor a elogiar, a achar ruim, entendeu? Não, mano, ninguém tá forçando ninguém a gostar, a elogiar, ninguém tá fazendo isso, mano. A questão é essa. Tipo, novamente, eu não gostei disso. Eu não gostei, mas eu não vou forçar alguém também a não gostar, ou forçar alguém a gostar e tal. A questão não é essa, a questão não é tipo forçar a gostar ou não gostar. A questão é essa, a questão é o argumento que estão usando pra isso. Essa questão, a questão é a lógica do argumento em si. Essa é a questão, e não tem nada a ver com gosto pessoal. Gosto pessoal é uma coisa, o argumento que você usa para tentar justificar isso, aí é outra questão. Eu concordo, mas tem muitos fãs que estão surgindo fã do Pacificador, adoidado, querendo meu cabeça do James Gunn no Twitter. Ah, mas sempre vai surgir esses louquinhos. Ele lá atrás fez o filme dos Guardiões da Galáxia, surgiu um monte de fã de Guardiões da Galáxia e ninguém nunca tinha ouvido falar. Só que aí é engraçado porque o Peter fez exatamente a mesma coisa com Frankenstein, entendeu? Ele ficou louco. Porque se não fosse o vídeo do Peter, ninguém ia saber que mudaram a personalidade deles. Na verdade, eu fiquei sabendo muito antes do vídeo do Peter. Até porque, cara, é meio que óbvio que ele vai mudar. O James Gunn sempre muda. Por que esse caso vai ser diferente, mano? Não faz sentido. O James Gunn nunca pega um personagem e adapta ele 100% fiel como é nas HQs. Principalmente quando é um personagem muito desconhecido. Eu acho que o único personagem que ele realmente mais foi muito fiel realmente foi o Superman. O Superman realmente ele foi muito fiel. Eu sei que teve muitas coisas lá que foram alteradas, teve a coisa lá dos pais e tal, mas de modo geral, tipo, se for pegar na essência principal do Superman, que faz o Superman ser o Superman, ele respeitou muito bem e ele foi muito fiel ao que o personagem sempre foi nas HQs. Então eu acho que o Superman, é a única exceção. Porque de resto, mano, o James Gunn ele sempre mudou, velho. Ele sempre fez os personagens serem totalmente diferentes. Inclusive o próprio Pacificador, você já percebe que ele é diferente porque você já tem duas versões dele cinematográficas. Você já tem a primeira temporada e você também já tem o primeiro filme do Esquadrão Suicida, que é onde ele aparece pela primeira vez. E já nesse filme, ele já é totalmente diferente das HQs. Então, tipo, a gente já sabe disso, né? Então tá aí uma surpresa, né? E, pô, se você faz uma breve pesquisa dos quadrinhos do Pacificador, você nunca vai ver essa questão dele ser bi, ser A. Isso aqui também é outro argumento de merda, que eu também não gosto nem um pouco, porque, cara, primeiro que nas HQs nunca é revelado qual é a sexualidade do personagem. Ou seja, se você tem uma obra onde a sexualidade do boneco nunca é revelada, ou seja, você não sabe se ele é hétero, se ele é bi, se ele é trans, se ele é isso, se ele é aquilo, se você não sabe disso, se a própria obra nunca revela isso, então uma pessoa que vai adaptar esse personagem, ela pode colocar a sexualidade que quiser nele, e ela não vai mudar. Porque como tu vai mudar uma coisa que nunca foi confirmada na obra? Tipo, se você nunca sabe qual é a sexualidade do Pacificador, então você pode colocar a sexualidade que quiser. Você pode fazer ele ser bi, ser hétero, ser isso, ser aquilo. Você pode fazer, porque nunca foi revelado. Então, como que você vai mudar isso? Mudar realmente seria se fosse, sei lá, se fosse confirmado que na obra original ele é hétero, e aí nessa versão ele é bi. Aí realmente teriam mudado, né? Porque teriam pegado o personagem hétero e teriam mudado a sexualidade dele, fazendo com que ele fosse um personagem bi. Aí realmente faz sentido, e aí realmente seria a lacração. Igual, né, como a Marvel fez aí com muitos personagens. A Mística, por exemplo, né? Ela é uma personagem que até onde eu sei hoje em dia é lésbica, sendo que ela não era isso nas HQs originais.
A própria Arlequina, por exemplo, que hoje é lésbica, né? Ela teve lá o caso lá com a Área Venenosa e tal, sendo que ela foi literalmente criada pra ser a namorada do Coringa. Ou seja, a personagem que foi criada pra ser a namorada de um homem, hoje em dia é lésbica e tem par com uma mulher. E, mano, isso sim é uma mudança de sexualidade, e isso sim é lacração. Agora, no caso do Pacificador, como a sexualidade dele nunca foi revelada, então como tu vai dizer que isso é lacração? Tipo, ele querer fazer com que o personagem fosse bi, sendo que a sexualidade dele nunca foi revelada. Porque se a gente for usar esse argumento de que é lacração só porque ele fez o personagem ser bi, então, tipo, e se ele fizesse o personagem ser hétero? Porque na obra, porque no mesmo jeito que ele fala que, mas na obra original nunca foi dito que ele era bissexual. Tá, mas também nunca foi dito que ele era hétero. Então, se ele fosse hétero, também seria lacração? Bom, seguindo a lógica desse argumento, sim, seria lacração. E não é, porque a gente sabe perfeitamente bem que o que é lacração é quando você usa dessa sexualidade para poder vender uma narrativa política e ideológica. E eu não acho que o James Gunn ele usou dessa sexualidade para vender uma pauta política e ideológica. Tanto que dentro da série, em momento algum, isso é usado para poder passar uma mensagem política. Isso literalmente não acontece. Ou se aconteceu, eu não tô sabendo. Porque eles usam dessa sexualidade para fazer a mesma coisa que eles fazem com o Deadpool, que também é bissexual. Que no caso é fazer piada e tal, sobre o personagem, ficar atraído com homem e tal. Tipo aquela cena lá do Deadpool 3, onde ele olha lá o tanquinho do Wolverine, aí ele fica, tipo, caraca, nossa, olha só esse peitoral, olha isso, nossa, como eu tô meladinho, nossa. Então, tipo, isso é mais ou menos usado para você fazer piada e tal. E se é usado pra isso, mano, eu pessoalmente não vejo problema nenhum. E pra mim o James Gunn ele também quis usar pra isso, pra poder fazer piada e tal, porque o personagem ele é mais ou menos como o Deadpool. Ele é zoeiro e tal, ele é desse jeito um pouco mais meio que porra louca e tudo mais. Então por isso que eu não acredito que isso seja lacração, e por isso também que eu não gosto nem um pouco desse argumento, porque é um argumento que tem como você usar contra você. Porque do mesmo jeito que você fala que, mas não tava na obra original, e ainda assim ele foi lá e ele usou, então é lacração. Tá, mas também não tava na obra original que ele era hétero. Então se o James Gunn deixasse ele hétero, você também iria dizer que era lacração? Bom, seguindo a sua própria linha de raciocínio, sim, seria. Porque estaria dando pra ele uma sexualidade que ele nunca teve nas HQs. Nunca foi mencionado que ele teve. Enfim. Não existe isso, cara. Se você faz uma breve pesquisa, você pergunta pra qualquer inteligência A gente tá esperando o Piuí mandar uma print da primeira temporada. Você faz essa pergunta simples pra qualquer IA, ele vai falar, não, o Pacificador ele nunca foi bissexual, nunca teve... E ele também nunca foi hétero. Então, novamente, se o James Gunn deixasse ele hétero, também seria lacração? Mano, entende? Mano, se a gente for pegar essa mesma linha, teoricamente sim. Então, você vai dizer que é lacração, então, se ele pegou um personagem e fez ele ser hétero. Ou sou hétero do LGBT. Tipo, cara, mano, uma coisa que eu não gosto um pouco nesse argumento é que, mano, esse argumento é tão ridículo que ele meio que faz com que pareça realmente que aquele espantalho que os woke vivem usando e tal, falando que lacração é só quando tem LGBT e tal, se tem LGBT é lacração, não sei mais o que. E a gente sabe muito bem que isso é mentira, a gente sabe muito bem que isso é um espantalho. Só que, esse argumento, ele literalmente, ele dá força pra isso. Ele dá força pra esse tipo de argumento de que só é lacração quando é LGBT. Ou seja, se qualquer autor pegar um personagem e fazer ele ser LGBT, vai dizer que é lacração, sendo que não é lacração. Lacração é a forma e o jeito que aquela sexualidade é usada. Isso é lacração. Lacração não é você pegar o personagem e fazer ele ser LGBT. Isso nunca foi lacração. E esse argumento é também um argumento dizendo que, não, mas ele fez o personagem ser bissexual, então isso é lacração. E ele usa como um exemplo, tipo, mas isso nunca teve nas HQs. Sendo que, novamente, isso também pode ser usado com hétero. Então não tem como ser lacração, não faz o menor sentido. Mas tá bom. Traços bissexuais em toda a sua história nas HQs. Sim, foi uma lacrate. O James Gunn... Não foi uma lacrate, e eu já expliquei isso e eu não vou me repetir. Pegou e mudou. Ele não mudou. Mano, como é que ele vai mudar uma coisa que nunca foi especificada? Se nunca foi especificada, então não tem mudança, não tem. Porque a sexualidade dele nunca foi revelada nas HQs. Nunca foi revelada. Então, se você nunca tem certeza da sexualidade do personagem, então como que tu vai mudar? Vai mudar uma coisa que não tem? Não faz sentido, velho. E mesmo isso sendo lacrate, isso não está... Tá, eu acho que agora que o Giga vai dar aquele argumento de merda. Eu achava que seria antes, mas eu acho que vai ser agora. Diretamente ligado ao barulho da moto na casa do Pacão. Aí eu não vou fazer nada. Fica calmo, você só pode mutar o microfone quando você ouvir que você está tendo muito barulho em respeito ao... Desculpa, esse microfone ele tá cantando demais, ele é novo. Eu tô me acostumando. Tá
Tá bom? Ah, mano, eu sei, mano. Eu sei muito bem como é que é, mano. Esse aqui que eu uso também, ele pega tudo, mano. Ele pega tudo, por isso que na hora da edição eu preciso colocar um monte de filtro de diminuição de ruído e tal, porque faz barulho pra caralho, porque o fone ele tá dentro do computador. E como ele tá dentro do computador, todo aquele barulhinho lá do cooler e tal, que ele faz pra poder resfriar e tal, todo esse barulho ele pega na gravação, por isso que fica muito chato de fundo, e é por isso que a minha voz também fica muito esquisita e tal. Mano, eu ainda tenho que comprar um fone novo, mano, mas aquilo não é tão simples, não é só chegar, comprar e pronto, né, mano? A questão é ter dinheiro, né? E no momento, infelizmente, eu não tenho, mas assim que eu tiver, eu vou comprar um fone melhor, tá? E vocês vão ter um áudio melhor, tá? Eu sei que o áudio é uma merda, mas é a vida. Esqueçam, outro pegado, Veja bem, se o personagem foi escrito de uma forma e foi reinterpretado por um motivo político, pra mim é uma graça. Isso aí não... Só que não teve um motivo político nisso. Aonde está o motivo político nisso? Porque o único motivo político que talvez poderia se usar era que, nossa, ele pegou o personagem e fez ele ser LGBT. O que, novamente, isso não é motivo político. Motivo político é a forma e a maneira que isso é usado na obra. Isso aqui é motivo político. O que não aconteceu nesse caso. O pacificador, em momento algum, foi usado como motivo político na questão da sua sexualidade. Eu, pelo menos, não vi isso. Então, até então, zero lacrate. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Agora, esse ainda não é o problema da suruba. Eu acho que agora, mano. Eu acho que agora. E, mano, novamente, na questão dessa suruba e tal, mano, pra mim, o único problema realmente é que eu realmente não gosto disso em nenhum filme de super-herói. Eu acho totalmente desnecessário. Eu não acho que é preciso isso. Mesmo que faça parte da história, mesmo que faça sentido e tal, ainda assim, eu pessoalmente não gosto. Eu não gosto tipo, mano, o problema é que eles estão usando isso como se fosse, tipo, sabe, a única coisa. Mano, é uma cena até que bem rápida. Não é uma cena que toma, sei lá, mais de 1 hora de cena, não, uma cena realmente um pouco rápida. E eles estão usando essa única cena específica pra falar da série como um todo, sabe? Como se tipo... Tanto que eu vi uma... Eu vi uma postagem bem merda do Giga, que se não me engano, eu acho que foi até nessa postagem aí que ele me insultou, assim, gratuitamente, né, mandou tomar no cu e tal, enfim, não lembro direito o que ele falou, mas nesse post, ele tava falando, tipo, nossa, a DC que a gente imaginava, e aí do lado tinha lá a foto lá do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha e tal, meio que querendo dizer que, olha só o que a gente esperava do novo universo da DC do James Gunn. A gente esperava ver o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha, a Trindade junto e tal, assim, não sei mais o que. E aí do lado ele colocou a cena lá da suruba do pacificador, meio que querendo dizer que, nossa, a gente achava que o novo DCU iria ser isso daqui, mas na verdade é isso daqui. É suruba, é putaria, é esse tipo de coisa e tal. O que eu não preciso dizer que é um argumento de merda, né? Um argumento realmente bem bosta, porque, tipo, mano, é só uma cena específica de uma série específica. Não é essa cena que vai resumir o universo inteiro. O universo inteiro não vai se resumir por causa dessa cena. Assim como também não vai se resumir por causa das cenas bonitas que teve lá no filme do Superman. O próprio James Gunn ele já falou que cada obra vai ter o seu próprio tom. Cada personagem tem o seu tom. O Superman ele teve o tom de alegria, esperança, companheirismo, amizade, salvação, esperança, porque é isso que combina em um filme do Superman. Agora, em uma série de pacificador, isso não combina. O que combina em uma série de pacificador é justamente isso. É loucura, é sexo, é bagunça, é palavrão, é putaria. É isso que combina. Porque estamos falando de pacificador. Do mesmo jeito que se você for fazer uma série do Lobo, você também vai ter que fazer uma série com putaria, com xingamento e tal, porque é isso que combina com o personagem. Então, tipo, cada obra tem que ter o seu próprio tom. O James Gunn já falou isso. Cada obra vai ter o seu tom. Não vai ser igual na Marvel, onde todos os filmes de personagem têm basicamente o mesmo tom. Onde todos são iguais e parece que é a mesma fórmula pra tudo quanto é lado. Aqui não, aqui vai ser diferente. Aqui cada obra específica vai ser diferente. Eu não fui ver Pacificador esperando ver a mesma coisa de Superman. Não, eu já fui ver essa segunda temporada já esperando piadas de putaria, sexo e tal, porque é isso que eu espero de Pacificador. É isso que foi na primeira temporada. Então por que eu vou ver a segunda temporada esperando algo diferente? Tipo, sabe, não faz o menor sentido, mano. Mas beleza, o que é? Vamos vir aqui pro argumento principal. Ai, maldito anúncio, mano. Ai, mano. Mano, por que o pessoal coloca anúncio? Eu nunca vou entender isso, mano. Por que o pessoal quer ganhar dinheiro? Tá, tipo, ó. O problema da suruba, o problema da suruba não é uma questão de lacrate, é uma questão de mau gosto.
É uma questão de cafonice. É uma questão de o Jorge quer ser radical, mas a sua mamãe não deixa. Mano, eu acho isso aqui totalmente sem sentido, porque, novamente, esse tipo de cena de sexo também apareceu na primeira temporada, então por que ele nunca reclamou disso? Eu pessoalmente não lembro de ninguém reclamando disso, mano. No primeiro filme do Deadpool também tem uma cena de sexo, bem rapidinho e tal, mas tem uma cena de sexo, e novamente ninguém falou absolutamente nada. Então, sabe, por isso que dá pra entender, mano. É por isso que eu digo que é muito perigoso ficar usando esse argumento, porque você deixa muito a entender que o problema não é ter sexo, o problema não é ter putaria, o problema é ser LGBT. Porque a única cena de putaria que teve até então em filmes de heróis e que tá causando todo esse alvoroço e tal, é justamente uma que é LGBT. E as duas últimas que teve eram hétero, era de um homem com uma mulher, e ninguém falou absolutamente nada. Por isso que, sabe, deixa muito essa sensação de que, nossa, eles só estão falando porque são preconceituosos. Por isso que eu digo que, mano, é um argumento muito perigoso e que tem que tomar muito cuidado. Porque até mesmo pessoas dentro da nossa própria bolha já vão chegar e vão dizer que a gente está sendo preconceituoso, porque a única cena de sexo que a gente está reclamando é uma cena que, curiosamente, é LGBT. Ou seja, meio querendo dizer que se não fosse LGBT, a gente não estaria reclamando. É isso que está dando a entender. Por isso que é muito perigoso. Negócio, quinta série, sabe? As crianças um olhando pro outro. Cocô! Eu tenho. Então, aí nessa questão aí realmente é mais questão de gosto pessoal e tal. Não tem muito o que dizer, realmente é mais questão de humor, né? Cada um tem o seu humor. Alguns vão achar um humor um pouco cafona, brega e tal, esse tipo de coisa. E outros vão gostar, outros vão dar risada, então depende muito da questão de humor de cada pessoa, né? Uma pessoa vai achar uma merda, outra pessoa vai achar legal, outra pessoa vai dar risada, outra pessoa não vai dar risada, aí depende, aí vai de gosto pessoal de cada um. Sabe? É bobo pra caramba, cara. É um negócio que já passou, sabe? Um negócio idiota. Eu não tô falando de lacração. Eu tô falando de breguice, de cafonária, sabe? Desculpa, Paulo. Eu não achei nada disso, mano. Eu só achei desnecessário. É só isso que eu achei. Eu só achei desnecessário porque, sei lá, eu achava que não precisava. É só isso. Eu achava que, em vez disso, poderia ter qualquer outro tipo de cena que poderia ser muito melhor. Do que isso aí. Pra mim, essa cena aí, ela serve só pra poder provocar. É só pra ficar tipo, mano, olha só o que a gente faz. Olha como a gente é diferente da Marvel. Porque você não espera esse tipo de coisa em qualquer produto da Marvel. Você não espera isso. Então o James Gunn ele fez isso pra poder mostrar. Ó, tá vendo como eu sou diferente da Marvel? Tá vendo como aqui eu faço o que eu quiser? É basicamente isso que ele quis passar. Ou seja, ele meio que tentou dizer que, ó, cada personagem vai ter o seu tom. Se for um personagem de putaria, vai ter putaria e dane-se. Eu vou colocar sexo, eu vou colocar suba, eu vou colocar isso aqui e dane-se. É isso que ele meio que ele tá querendo passar. Mostrando que, mano, ele não tava brincadeira. E se for pra colocar o que tem de acordo com aquele personagem, ele vai colocar e dane-se. E isso eu achei bem legal. Eu tenho escrito maravilhoso, Príncipe, foi bloqueado pelo Gino no Twitter, desbloqueei lá. Seguinte. Eu não sei quem é, me manda depois coisa. Tá, ele tava comigo, ele viu o episódio no Twitter, a gente tava discutindo isso a tarde inteira em live, e ele me falou que tem uma piada no episódio. O senhor discutiu o episódio a tarde inteira assim? Não, eu tava discutindo, tem um fã chato que se importa com a pacificadora. E aí eu tenho outro cara na pacificadora, mas enfim. Tem uma piada, parece que uma outra vez que incomoda a galera bastante muito, tem uma piada, parece que eles fazem uma piada de peroca e de xereca nos personagens. Ah, mano, isso aí não incomodou porque quem ficou fazendo essa piada foi a Mulher Gavião e o Lanterna Verde do Gader. E tipo, mano, se você conhece o Lanterna Verde do Gader, mano, esse tipo de piada é basicamente a coisa mais normal do mundo pra ele, porque o cara é um babaca, então tipo, faz sentido. Não faria sentido se fosse, sei lá, o Lanterna Verde do John, do Hal, fazendo esse tipo de piada, porque aí realmente não combina com eles. Mas, mano, é o Guy, mano, é o Guy, vocês esperam o que do Guy? Mano, o Guy fazer esse tipo de piada é a coisa mais Guy que existe, porque ele é esse tipo de personagem. E essa Mulher Gavião também, tipo, é uma coisa que combina muito com o estilo dessa Mulher Gavião. Tanto que eles também mostram um pouco disso no próprio filme do Superman. Então, novamente, é uma coisa que faz sentido com os personagens. Pra mim, a questão não é a piada. Pra mim, a questão é o personagem que tá fazendo isso. Se aquela coisa combina ou não combina com aquele personagem. E gostando ou não, isso combina com os personagens e eu achei muito engraçado isso. Eu achei muito engraçado essa piada, mano. Infelizmente, eu achei, mano. Eu gosto muito de coisas muito idiotas, né, mano? Então, né? Então, aí realmente vai de cada um, mano. Mas eu vejo com o Lanterna e com a Mulher Gavião, tô errado. E como é essa? Eu não sei, eu queria que falou que é o que mais. Realmente fato foi com eles. E até engraçado porque, tipo, eles falam isso sem saber se o microfone tava ligado ou não tava ligado. Aí o cara vai lá, o cara vai lá, ele faz o teste, ô amigo, você tá ouvindo a gente? Aí o pacificador, sim, tô ouvindo. Aí ele vai lá, ele aperta o botão e
Você ainda tá ouvindo? Achando que o microfone tava desligado. Aí ele, sim, tô ouvindo. Aí ele, puta que pariu. Aí o resto do cara, nossa. É muito engraçado, eu ri muito nessa cena, mano. Ah, mano, essa cena foi muito boa. Mas isso é sobre o tamanho da bunda. Ah, minha bunda vai se matar, é isso? Essa Não sei, tô perguntando pra vocês. Piada idiota, mano. Piada idiota, padrão, pacificador, padrão de esquerda. Não tem o que dizer, mano. A piada com a pata de cabelo da coelhinha, da mulher coelho, né? É isso? Não sei se é isso, não é? Foi até que bem legal, né? Eles terem mostrado um pouquinho, né, da Mulher Coelho, porque ela é uma vilã dos 952, do Batman, que é bem inútil, tipo, bem inútil mesmo. Eu não sei se ela vai aparecer em outros episódios, mas seria legal, né? Aparecer a Mulher Coelho e tal, dar um pouco mais de desenvolvimento pra ela, porque ela é uma personagem realmente bem inútil nas HQs, né? Então seria legal, né, dar um pouco mais de história pra ela, né? Já que o James Gunn é especialista nisso, né? E é por isso, né, que ela é uma personagem totalmente esquecida do Batman, né? Porque ela só tem nos 952 e ela apareceu em poucas edições, né? Então, né? Porque ele adora, ele tava citando que lá no Quarteto, desculpa, nos Padrões, não, Guardiões da Galáxia. O primeiro filme tem uma piada do Peter Quill com o Polak lá, o pintor que pinta tudo como se fosse esguicho, e aí ele fala, nossa, tá parecendo uma pintura do Polak aqui, que na verdade os jornais se vêm. O quarto dele. Só que só tudo pega, mas o Pacificador é uma série para adulto. Ou será que criança que assiste? Não, mano, é 100% para adulto, mano. Não tem nem discussão, mano. Mano, é uma série que tem putaria, que tem palavrão, que tem xingamento, que tem sangue, que tem gore. Pô, mano, você espera o quê? Espera pra criança veja isso, mano? Óbvio que não, mano. É uma série mais 18, mano. Não tem nem discussão. Mais 18? Não, é mais 18, não é? É mais 18. Ah, sim, pronto. Então, aí também é. Tem certos argumentos que são desnecessários mesmo numa obra mais de 18. Não, mas então, tipo, eu também acho isso desnecessário, mas eu não acho, tipo, que não faz sentido o cara colocar. Não faz sentido. Pô, série mais 18, cena de suruba, sexo e tal, se combinar com a obra, normal ter, né? Normal, tem várias obras por aí e tal, mais 18, que te colocam esse tipo de coisa. Filme de terror, então. Mano, eu acho muito desnecessário que em filmes de terror, em um monte de filmes de terror, sempre tem que ter adolescente fazendo sexo. Eu acho isso muito desnecessário. Faz sentido na proposta, tal, de ser um filme de terror e de ser adolescente gosta de fazer sexo? Faz sentido, mas eu acho desnecessário. Enfim, tipo aqui, eu acho desnecessário, mesma coisa. Padrão, uma outra coisa, presta atenção, isso é uma parada que também eu tô ficando saco cheio que as pessoas estão. Aqui, se não me engano, ele vai lançar mais um argumento de merda, que eu também não gosto nem um pouco, e eu já vou explicar por quê. E vamos lá. Você tá bacana. As pessoas estão com uma tendência de confundir o filme mais 18 com o filme pornô. Mas pornô faz parte do mais 18. Faz parte do mais 18, mano. É a mesma coisa, por exemplo, que gore. Mano, é tipo tu falar, nossa, as pessoas estão confundindo ser mais 18 com ser gore. Sendo que gore faz parte do mais 18. Você usar gore em uma obra mais 18 faz parte. Assim como sexo, coisa pornô também é usada em conteúdos mais 18. Faz parte, tá tudo lá dentro do conteúdo mais 18. O conteúdo mais 18 é literalmente isso, é sexo, é gore, é palavrão, é um monte de coisa junto. E aí cabe ao diretor se ele vai querer usar isso ou não em uma obra mais 18. Não quer dizer que mais 18 se resume a isso. Não, quer dizer que o pornô é um dos elementos que tem em uma obra mais 18. É literalmente isso, assim como palavrão, assim como gore, assim como um monte de outras coisas pesadas e tal, é isso, mano, é isso, é coisa pesada. Mais 18 é isso, é conteúdo pesado. Pornô é um conteúdo pesado. Então, né? Então, querendo ou não, faz parte do mais 18. Cara, presta atenção. Um filme mais 18 ele tem que abordar questões adultas, não mostrar uma pica. Peraí, cara. Não, ele tem que sim, se for a proposta. A questão é essa, a questão que tá tudo dentro do mais 18. É um conteúdo mais 18, querendo ou não, faz parte de um conteúdo mais 18. Agora, se vai querer usar ou não, aí é questão do diretor. Se ele vai querer usar ou não, mas ele pode usar, porque faz sim parte de um conteúdo mais 18. Então aqui ele tá falando um monte de merda. Aqui ele tá confundido e tal, um monte de outra coisa, sendo que faz parte do mais 18, assim como gore, palavrão e etc, etc. Uma coisa, tudo bem, se mostrar é mais 18, obviamente que sim. Só. Então, mano, aquele literalmente acabou de se refutar, mano. Ele não acabou de falar que, mas mais 18 não quer dizer pornô. Mas você acabou de falar que, mas se aparecer vai ser mais 18, vai ser mais 18. Então, você mesmo acabou de admitir que faz parte, tá naquele conteúdo porque é mais 18. E conteúdo pornô faz parte de mais 18, então. Enfim, eu não entendi essa parte aqui, mano, mas tá bom. Que você espera temas mais interessantes, complexos, uma temática mais... Tá, mas aí é outra coisa, mano. Aí é o que tu espera, e não o que é ou não conteúdo mais 18. Aí é o que você pode esperar de um conteúdo mais 18 ou não.
Quando eu vejo um conteúdo mais 18, cara, eu espero um monte de coisa. Aí depende, tipo, se eu vou ver um filme de terror, o conteúdo mais 18 que eu espero é gore, é sangue, é putaria, é sexo e tal, é isso que eu espero. Agora, se for em, sei lá, um filme de ação, por exemplo, eu espero realmente, eu espero só gore, ou sei lá, dependendo do personagem, eu espero muito palavrão e tudo mais. Então depende, mano, depende do conteúdo. Em Pacificador, eu espero esse tipo de coisa porque é o que a primeira temporada mostrou e é o que é o Pacificador. Então, tipo, é o que eu espero. Puta, um gore que seja, você... Sabe, agora assim, vou fazer um negócio mais 18, bota um monte de piroca, tá no site errado, né? Não tá no site errado, é uma coisa que faz parte do conteúdo mais 18, só que a questão é que você tá pegando somente isso, como se somente suruba fizesse parte do mais 18. Não é somente isso. Na série não tem só essa suruba, na série também tem palavrão, tem gore e tem um cara literalmente morrendo. Então, tipo, tudo isso também faz parte do mais 18. Não é só a suruba é só um dos elementos. O Giga tá falando como se fosse o único elemento. Não é o único elemento. Você que só tá pegando nesse tema, porque, sei lá, parece que é o único tema que te interessou. Porque todo o resto tal você não tá falando. Essa é a questão. Aí você vai cair numa questão que eu sou chato com isso aí, que é a questão da banalização dos temas ocidentais, onde toda obra ocidental... Tirando o cinema cult lá, que não me filme em cabeça, toda obra ocidental tem que ser ou piadoca, ou comédia, ou uma coisa com chutaria. Você pega um shonen básico para adolescente, jovem, adulto aí. Não, mano, novamente, mano, aí depende muito da obra, depende do contexto, depende do que tu espera. Mano, depende de muitas questões, mano. Depende de muitas questões. Não é tudo liso do branco assim, né? Depende, mano. Depende de muitas coisas, mano. Não tem uma lógica correta, mano. Depende muito da obra, de como ela é feita, pro público que ela tá sendo feita e tal, que acompanha, o personagem em si, a história, a caminhada. Depende de muita coisa, mano. 16 a 18 anos, que é a pública da Shonen de hoje, tem temas mais adultos. Mas ele tem mais adulto que qualquer filme de super-herói, desculpa. Ou eu tô errado? Não, no geral, acho que é assim que você tá falando. Super-herói é pra criança mesmo. Não, super-herói em si não é pra criança, porque o gênero em si tem tanto histórias pra crianças, histórias mais leves, mais bobinhas e tal, tanto histórias mais 18, né? Histórias mais pesadas e tal. O próprio Pacificador, Deadpool, né? Eu acho que Deadpool é o maior exemplo, né? Deadpool é pra maior de idade, porque tem palavrão, tem putaria, tem um monte de coisa e tal. Então, tipo... Cara, depende muito, mano. Tem conteúdo de super-herói que é pra adulto e conteúdo de super-herói que é mais pra toda a família, né? Um pouco mais infantil e tal. Então depende, mano, depende. Conteúdo de super-herói em si, ele não é pra um público específico. Porque depende. Mano, conteúdo de super-herói, ele vai ser pra todo mundo. Dependendo da obra que for. Se você tá pegando uma história do Deadpool, por exemplo, aí ele vai ser pra um adulto. Agora, se você tá pegando, sei lá, uma história do Superman, por exemplo, aí ele pode ser uma criança. Então, de novo, depende do herói, depende do contexto, depende da história específica. Tem histórias mais 18, tem histórias mais leves. Aí depende da história que tu vai pegar. As histórias mais pesadas são feitas pensando num público mais adulto e as histórias mais leves são pensadas num público mais infantil. Então depende, não é pra uma única idade, mano. Gênero de super-herói é pra todo mundo, mano. Aí depende da história e do personagem que tu vai consumir. E assim... Não, é pra criança adulta agora. Agora é adultão que eu vejo, eu vou ficar assim. É pros dois, mano. É pros dois. De novo, tudo depende do personagem, tudo depende da história. Sim, eu vi cara no filme Quarteto Fantástico, toda a galera de virar atrás. O quê? Mas Quarteto Fantástico é pra família toda, né? Não é um filme mais 18. Não tem como fazer um conteúdo mais 18 do Quarteto Fantástico, porque eles são heróis feitos de modo geral. Igual o Superman, igual o X-Men. É bem diferente do próprio Deadpool, Lobo e tal, que são personagens realmente que são feitos mais pensando em um público mais um público mais adulto. Por isso que eles falam palavrão e tal, enfim, porque é para um público mais adulto, e não para criança. Depende. Ó, você tá quase comigo na... Você de desenho, Marcão. Não, anime é desenho. Eu travou o desenho. Anime é desenho, mas vem comigo. Não é. Anime não é desenho. Desenho e anime são coisas diferentes. Mas não vamos ficar discutindo isso, né? Anime é desenho. Tu lê quadrinho na academia, Marcão. Mangás. Ai, mano, muito engraçado, mano. Tá, vai precisar mais um anúncio aqui. Eu não vou contar não. Esse vídeo aqui vai ser sem edição, mano. Vai ser sem edição. Qual é o ponto? Eu não tô conseguindo falar, tanto que eu tô com coceira na garganta. Veja bem. O senhor está chegando no próximo entendimento do que eu quero dizer. A temática adulta, né, ela necessita de um roteiro para adulto, não apenas órgãos sexuais.
Assim como, por exemplo, alguns outros conteúdos também não necessitam somente de gore. Como é que eu vou usar aqui, né? Falando que, o conteúdo mais 18 é gore e tal. Mano, a mesma coisa pode ser dita de gore. Para ser mais 18 não basta só colocar um corpo morto cheio de sangue e pronto, nossa, gore. Não é isso, mano. De novo, depende de muitas questões. Não é só uma única específica. Tanto que, novamente, pacificador não é só suruba. Eu sei que o Giga tá focando somente nisso, porque pra ele é a única coisa que interessa na série é a suruba, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Só que, pra mim, por exemplo, que tô cagando pra isso, tá? Só vi uma cena uma cena desnecessária e ignorei e peguei todo o resto da série. Não é somente isso. Tem várias outras questões que fazem aquela obra ser uma obra. Tanto que, novamente, essa cena de suruba é uma cena específica em um episódio específico. Não é a temporada inteira que é assim, como o Giga tá querendo dar a entender. Porque ele tá falando como se fosse a temporada inteira. Mas não é, tá? Não é. É uma cena específica. Você não pode usar uma cena específica e generalizar ela e resumir ela como se fosse o episódio inteiro, a cena inteira, a série inteira. Cara, isso é muito idiota, mano. Mas enfim. Só que o que acontece? Eu perdi a linha de raciocínio, bicho. Perdão, desculpa, não foi intenção. Não, Marcos, você me atrapalhou. Alguém quer dizer mais alguma coisa sobre isso? Não, o assunto já vai voltar. Só os adultos, cara, você vê Logan, tá ligado? Não tinha Justicaria. Você via Deadpool, o próprio filme do Deadpool, mas não tem Justicaria pra cá. Não tem. O filme do Deadpool não tem. Não tem, né? Tá bom. Gente, eu não posso colocar aqui e tal, mas no comentário fixado aí nos comentários vai estar um link de um post meu lá no Twitter, onde lá tem um vídeo que mostra uma cena do primeiro filme do Deadpool. Vejam lá aquela cena, depois voltem aqui e aí vocês vão entender por que isso aqui não faz sentido, tá? Eu não posso colocar aqui, tá? Então, né? Mas não tem, né? Não tem, né? Não, mas imagina. Outra coisa também. O filme do Esquadrão Suicida do James Gunn tem uma cena dessas com a Arlequina, com aquele cara lá, né? Então, né? Tem, né? Só que na época, né? Não sei, talvez porque era hétero, não incomodou? Não sei, é isso que muitos podem interpretar. Porque é impressionante como sempre teve muitas cenas de sexo em vários conteúdos de heróis e ninguém nunca reclamou. E a única que tem, onde não é hétera, e o pessoal reclama. Entende por que isso é perigoso? Entende por que isso abre muita a interpretação de preconceito? Por isso que é uma coisa ruim. Eu só não acho que é preconceito porque eu conheço todo mundo aqui. Eu sei que eles não são preconceituosos. Eu sei que a questão de eles terem incomodados é outra. Eu sei disso. Só que quem não conhece, por exemplo, cara, é muito fácil ver isso aqui e pensar que, mano, os caras estão sendo preconceituosos. Porque que a única cena de sexo que incomodou eles foi justamente uma LGBT. E as outras que eram héteras não incomodaram. Por quê? Qual é a diferença daquela pra essa, se todas são de sexo? Entende que não faz sentido? É por isso que eu digo, mano, é muito perigoso isso, mano. É muito perigoso, mano. Eu não queria dizer isso. Obrigado, mano. O lance é esqueci de novo. Tô brincando. Aí já era. Aí a cabeça foi pro pau. Eu tô zoando. Escuta aqui, não é um meme. Aqui, ó. Pra ti, ó. Não, tô falando de uns 3 meses já, irmão. Então volta, caraca. 3 meses atrás não tinha essa tosse. Acho que eu vou um cigarro que tá me falando. Eu tô brincando. O lance é... Tá, mano, eu tô esperando o Giga dar um argumento aqui, mano, que é o argumento mais principal que eu quero que ele dê, porque, nossa, é um argumento tão idiota, mano. Mas vamos lá, mano. Eu acho que vai ser agora que ele vai falar. É o seguinte, se torna especialmente escroto, Marcão. Eu falei muito. Eu acho que agora, mano. Eu acho que agora. Mas eu acho que agora que ele vai lançar um dos argumentos mais idiotas que eu já vi na minha vida. Detalhe, tá, que eu estou falando do argumento, não estou falando do argumentador, tá? Diferente do Giga, que me insultou a minha pessoa. Eu não vou insultar a pessoa dele, tá? Eu vou insultar aqui o argumento, tá? Porque aqui eu só insulto ideias e não pessoas. Tudo isso durante o vídeo porque, supostamente, o Sr. James Gunn antecipou o lançamento do Superman no serviço de streaming. Eu não acredito nessa desculpinha, tá? Mas ele disse essa merda, a palavra do James Gunn. Para que as pessoas, para que o público pudesse consumir o Superman antes de desembarcar no pacificador. Criando entre os dois produtos uma ponte, uma conexão óbvia, né? No começo do primeiro episódio do Pacificador não aparece escrito anteriormente em Pacificador, aparece escrito anteriormente no DCU. Porque ele faz parte do DCU. Porque ele faz parte do DCU e as cenas que mostra em seguida são do DCU. Então óbvio que vai ter isso. Como que vai ser anteriormente Pacificador? Não faz sentido, velho. Então quer dizer, a molecada que assistiu o Superman no cinema com a família vai querer dar um play nessa merda. É óbvio que... E a culpa é de quem? A culpa é do pai e a mãe responsável que deixa eles assistirem isso? Ou é do diretor? Porque a culpa não é do diretor. O diretor, quando ele falou isso, ele estava falando para o público adulto. Porque ele sabe que muitos que estão acompanhando o novo DCU não é somente crianças, sim também adultos. Essa é a questão. E ele falou isso para esses adultos, para eles entenderem. Porque são esses adultos
que querem entender melhor essa questão de tá ligado ou não tá ligado. Porque, mano, a criança, na maioria das vezes, não vai estar nem aí se aquele filme, se aquele conteúdo faz parte, não faz parte e tal. Mano, a criança não tá nem pra isso, mano. A criança, quando ela viu o filme do Superman, ela não tava nem aí se ele era do DCU, se era daquele universo, não daquele lá e tal. Ela não tava nem pra isso. Ela só quer ver a porra do Superman. É só isso que ela quer ver. Ela não se interessa se vai aparecer no outro filme, se vai estar ligado com aquele outro filme. Ela não se importa com isso. Quem se importa realmente são pessoas mais adultas e adolescentes. São essas pessoas que se importam com esse tipo de coisa. Então ele fala isso pra essas pessoas, não pra criança. Agora, se tiver alguma criança que vê isso e tiver interesse de ver o Pacificador por causa disso, mesmo não sendo um conteúdo para criança, porque, de novo, Pacificador é conteúdo mais 18, ou seja, não é para crianças. Então, se alguma criança vê, a culpa é do pai e da mãe responsável, porque o pai e a mãe responsável deixaram o filho assistir um conteúdo mais 18. E, novamente, isso é desculpa e responsabilidade dos pais, e não do James Gunn. James Gunn não tem culpa nenhuma disso. Muita coisa falou para as crianças que viram o filme do Superman, viram o Pacificador. Ele falou para esse público em específico, que também é adulto. Não é só de criança, é também para adulto. E, novamente, o próprio James Gunn já falou que cada conteúdo vai ter um tom diferente. Cada conteúdo nesse universo dele, cada filme e tal, ele vai ter um tom diferente. Tanto que esse filme aí que ele tá fazendo aí do Cara de Barro, o tom dele vai ser mais de terror, vai ser mais de gore. Então, tipo, já vai ser um conteúdo diferente. Não vai ser um conteúdo 100% igual. Até porque não é isso que todo mundo critica na Marvel, que todo o conteúdo é igual e tal. Nossa, todos os personagens são iguais. Então, aqui é diferente. Aqui cada personagem, de acordo com a sua personalidade e tal, de acordo com o seu conteúdo, vai ser diferente. Não vai ser igual. Então, tipo, cara, é um argumento tudo de imbecil. Aqui tá meio que ele tá meio que querendo culpar o James Gunn. Sabe, uma criança ver ver a série de Pacificador, sendo que desde a primeira temporada não é pra nenhuma criança ver essa série, porque é uma série mais 18. Cara, não faz sentido nenhum, mano. Não faz sentido. Eles vão querer saber o que tá lá dentro. É óbvio que o James Gunn tá fazendo um produto com uma tag mais 18 que toda a pirralhada vai ter, sabe? E a culpa não é dele, a culpa é dos pais responsáveis que deixaram uma criança ver a porra de uma série que é mais 18. É a mesma coisa que você culpar um dono de um site pornô porque uma criança entrou lá e visualizou aquilo. Cara, é muito idiota isso daqui, mano, é muito idiota. Ah, mas tá ligado com o Superman do outro lá e tal. Cara, novamente falando, criança não se importa com essa coisa de ligação. Ela não se importa. E mesmo se ela se importasse com isso, ainda assim, mesmo que ela achasse o Pacificador só por causa disso, ainda assim a questão não é da criança. A questão é dos pais responsáveis que não estão monitorando aquilo e deixando a criança ver qualquer tipo de coisa. Se o pai deixa a criança ver um conteúdo que é dito ser mais 18, a culpa é do pai responsável. Então se torna mais idiota e de mau gosto, escroto, porque ele sabe. Idiota e mau gosto é o cara querer responsabilizar um cara pelo fato de uma criança estar vendo um conteúdo mais 18, usando dessa desculpinha patética. Pra mim, isso sim é escroto. Ele tá fazendo, ele podia ter levado da primeira temporada, melhorando o produto dele, tirando esse tipo de... Mas ele melhorou, mano. Mano, de novo, se você não gostou e tal, dane-se, mano. A regra do James Gunn de qualidade e melhoria não é a regra do Giga. É a regra do que ele acha. Se ele acha que isso foi bom e tal, pra temporada e tudo mais, beleza, ok. Novamente, eu não gostei. Mas pode ter pessoa que pode ter gostado. Novamente, quem sou eu pra falar uma coisa? Quem sou eu pra dizer o que o James Gunn tem que fazer, qual é a regra que ele tem que seguir pra melhorar ou não melhorar um conteúdo? Não sou eu que decido isso, mano. É o James Gunn. E se eu gostar ou não, dane-se, mano. De novo, quem sou eu na fila do pão, mano, pra decidir alguma coisa? Enfim, mano, cara, é muito idiota, mano, muito idiota. Disposição desnecessária. Porra, o Pacificador não tentava uma suruba. Faz ele sair da porta, só todo mundo já entende a cena. Ele faz questão de... Enfim, mais um anúncio aqui e tal. Enfim, é que eu já falei, mano. Eu acho esse argumento muito idiota, mano. Esfregar um linguiçal na tela, sabe? É muito cafona, cara. Então, é por isso que eu digo que é perigoso, porque ele tá falando como se realmente o problema não fosse a cena em si, fosse simplesmente porque é LGBT. Ou seja, se fosse uma cena mostrando somente corpo nu de uma mulher, esfregando os peitões na tela, aí ia ter problema? Sabe? É por isso que eu digo que é muito perigoso esse discurso. Nossa, mano, é muito perigoso, velho. Muito perigoso. Principalmente porque ele fala aqui somente de coisa masculina, tipo, nossa, o órgão masculino. Tipo, ele tá literalmente ignorando que também tinha mulher pelada na cena. Tipo, ele tá falando como se não tivesse mulher pelada, como se fosse só homem pelado. Como se o problema fosse só o homem estar pelado, e não da mulher também. Tipo, sabe, é por isso que eu digo que é muito perigoso esse discurso, mano. É muito perigoso. Vem comigo. Eu tava vendo... Dá muito a entender isso, mano. Tipo, abre muita margem pra esse tipo de interpretação. E é claro, né, que pra quem conhece já a Liga e tal, já sabe que isso é verdade e tudo mais.
Só que, mano, pra quem não conhece muito bem assim, eles podem acabar tendo essa interpretação. Por isso que eu digo que é muito perigoso, mano. Mas, enfim. Do Dom Podcast, lá do culto do Fusário, ele tava na Ativa. Na Ativa tava no CPM, não sei se você chegou no próprio meio, encontrei ele, uma ideia com ele lá. Sobre Bleach, super gente boa, tava ele e o Gabriel trocando lá ideia sobre esse anime incrível, que Bleach é um anime que tá influenciando muito a nova geração hoje em dia. Você pega os animes de Jujutsu Kaisen, você pega Chainsaw Man, sim, tá influenciado por Bleach, que é um anime com mais consequências. As transformações do Dandadan, então, as sim. Tá, eu acho que esse daqui, eu não sei se vai ter mais alguma coisa importante, deixa eu ver aqui. Parece do Bleach lá, que não é. Ele tá no Japão, você tá nessa geração. Desde a própria piada, o próprio DCU se inspira no MCU. Peraí. Nessa geração. Já no Ocidente, a gente tem uma geração cada vez que é mais inspirada por outras coisas, que é desde a própria piada, o próprio DCU se inspira no MCU, além da panfletagem. Então nós estamos partindo por um momento onde as obras... Isso aqui eu discordo, mano. Só do James Gunn ter feito uma cena que a Marvel nunca faria, já mostra que ele não tá querendo se inspirar ele não tá querendo se inspirar na Marvel. Ele não tá. Literalmente. Tá, isso cada vez mais banais, cada vez mais idiotas. Hoje em dia um filme de super-herói é idiota. Me desculpa, eu gosto do Superman, mas ele é mais idiotizado. Mas eu quero que seja. Mano, isso aqui não é questão de gênero de super-herói, isso aqui é questão do personagem. Superman em si, ele sempre foi mais idiota, né? Ele fala que é idiota e tal, mas não é idiota. Ele só é realmente mais pra toda a família, ele só é um pouco mais bobinho e tal. E hoje em dia o pessoal porque, tipo, pra algumas pessoas, se o personagem não é serião, se ele não é porradeiro, se ele não é lá muito porra louca e tal, eles já acham que o cara é idiota, que ele é bobo, que ele é isso, que ele é aquilo. Eles acham isso. Se o personagem não ficar falando aura, se ele não ficar falando do jeito que eles querem e tudo mais, não ficar fazendo pose de fodão, eles já dizem que o cara é idiota. Que não, o cara é só um cara normal. O cara normal, sorridente e tal, mas pra eles isso é sinal de idiotice, pra essas pessoas específicas. Só que não é o caso, a questão é o personagem em si. Tanto que The Batman não foi desse jeito. Não foi um filme idiota. Mano, tu vai dizer que The Batman é um filme idiota? Tu vai dizer que Coringa é um filme idiota? Tu vai dizer que... que vários outros filmes são filmes idiotas? Não é, cara, não é questão de gênero de super-herói, é questão do personagem. Tem filmes de heróis que vão ser mais idiotas por causa dos personagens específicos, que são um pouco mais idiotas, assim como outros que não. Então, de novo, tudo depende do personagem, depende do tom do filme em si. Cada filme de super-herói tem um tom diferente baseado no personagem. É assim, não é questão de gênero, é questão do personagem. Enfim. Quero que seja, é isso aí que eu quero. Mas então eu tô contra. Porque o Superman é assim. É assim que o Superman é. O Superman ele é um herói um pouco idiota, ele é desse jeito. Tu espera o quê? Tu espera ver um filme do Superman e tu espera ver o quê? Cara, pelo amor de Deus, mano. Mano, desculpa, mano, mas isso aqui é coisa de quem não conhece o Superman, mano. Pelo amor de Deus, velho. Você, Macão. Que vai fazer arte na puta que pariu. O filme de super-herói é pra criança, entendeu? Não é pra criança, não é. É pra toda a família. Toda a família pode ver. O que existe é que tem alguns gêneros e histórias específicas que é muito mais pra um público do que pra outro. É isso que tem. Desculpa, cara. Eu tô de forma. Não, você quer. Cara, o quadrinho é infanto-juvenil. Não é, isso não é verdade, isso é mentira. Tudo depende do quadrinho. Tem quadrinho que é mais 18 e tem quadrinho que não é mais 18. Aqui ele tá generalizando e pegando quadrinhos de modo geral. Não é de modo geral. Depende muito do quadrinho que tu tá pegando especificamente. Adulto é o selo Vértigo, na Marvel é o selo Max. Tem histórias mais complexas e elaboradas e difíceis, mas me perdoa, cara. O próximo Homem-Aranha, o próximo Vingadores é pra ser infanto-juvenil mesmo. Porque é o filme do Homem-Aranha, cacete. Tu quer o que no filme do Homem-Aranha? Tu espera o filme do Homem-Aranha mais 18? Pelo amor de Deus, velho. É óbvio que vai ser mais infanto-juvenil. É Homem-Aranha, mano. Homem-Aranha. Desculpa. A gente é que tá consumindo uma parada que é realmente... Eu vejo dessa forma, desculpa, cara. É mais quem brigando, é isso que a gente quer ver. Eu quero ver isso dependendo da história em específica. Eu não quero ver esse pacificador. Eu não quero ver isso num lobo. Eu quero ver isso em Superman, eu quero ver isso em Batman, eu quero ver isso em Homem-Aranha. É nisso que eu quero ver. Tudo depende do personagem da história, não depende do gênero em si. Pelo amor de Deus, nossa, coisa idiota, mano. E eu não vejo isso como um defeito, tá? Eu vejo isso como uma característica do produto. É uma parada de quadrinho de super-herói, então vamos levar pra tela uma coisa pra um público. Tem ali o seu Deadpool e o Wolverine, tem ali o The Batman, que é uma abordagem mais madura, a série. Só ele tá falando disso daqui, ele já. Mano, ele tá se auto-refutando de novo. Que como ele diz que o gênero é pra criança, se agora ele tá citando obras que são de herói, são baseadas em quadrinhos de herói e são mais 18. Cara, não faz sentido isso, mano, pelo amor de Deus. Coringa, que é sensacional, mas no geral eu vejo quadrinhos de super-herói mesmo dessa forma.
Sempre gostei assim, né? Não, se você quer falar, tipo, de modo geral, como você vê, querendo falar de questão, tipo, que tem muito mais histórias pra criança do que pra adulto, aí beleza, ok, aí é outra história. Agora, tentar falar, por exemplo, tipo, que o gênero em si é somente pra criança, aí não, mano. Aí não, aí depende da história e do personagem que você tá abordando. Não vejo problema nenhum, acho divertido. O senhor ficou pensativo, o senhor está... É que eu acho que, eu não sei. O senhor vai adicionar a complexidade. É gosto pessoal meu, eu acho que quando trata de uma nuance um pouco mais madura, eu acho que talvez esse momento chega a A Bacanal não é uma nuance madura, né? Não, mas por exemplo... Mano, eu gosto dos dois, mano. Eu gosto dos dois. Pra mim é tudo questão de... Tudo questão de personagem, mano. Se eu tô vendo que tem um filme do Batman, eu vou esperar uma coisa mais séria. Se eu tô vendo que tem um filme do Superman, eu vou esperar uma coisa mais infantil, uma coisa mais bobinha e tal. Se eu vejo uma coisa do Pacificador, eu vou esperar tal coisa tal. Tipo, é questão, o que tu espera a vida daquela história daquele personagem? Eu não vou lá olhando que é uma série de herói, então eu já vou esperando algo mais infantil. Não! Eu vou ver pelo personagem, ver pela história, ver pela sinopse, e é isso. Eu fui no cinema pra ver o Superman já esperando querer ver algo que fosse bobo, fosse infantil, porque é isso que é Superman. Assim como eu fui ver The Batman esperando algo mais sério e mais sombrio, porque eu vou baseado no personagem, o que eu espero do Batman, o que eu espero do Superman, o que eu espero daquele personagem. É isso, mano. Pra mim é assim que tem que ser, mano, mas... Ó, eu gosto muito do The Batman, gosto muito do Tom de Coringa. O Snyder eu acho que errou porque ele não sabe de roteirizar filmes, infelizmente. Mas talvez seja hora do super-herói acabar. O que você acha? Com certeza, isso concordo. A fadiga do super-herói. Vamos com essa conclusão pro próximo. Naruto é um super-herói? Não, só... Tá, aqui eu vou falar de outras coisas e tal. Mas no geral então é isso, tá? Essa aqui foi as minhas considerações aqui, né, nessa treta toda aí do pacificador e tal. Eu falei muito disso no Twitter, teve vários argumentos, pra mim faz o menor sentido. Eu acho que esse aqui é um dos poucos casos onde eu vou ficar totalmente contra a grande maioria da Liga Nerdola, porque pra mim eles estão falando muita merda, estão falando muita besteira, nada faz sentido. Obviamente tá, respeito aí a todo mundo, até o Giga também, né, mesmo o Giga tendo me insultado no Twitter, ainda assim respeito ele e tal. Então, né, abraço aí pra todo mundo aí da Liga. Só discordâncias de ideias e tal, são realmente argumentos que eu acho muito ruim. O Heróis Mais também fez um vídeo sobre isso, e lá também eles falam um monte de merda, um monte de besteira. Mano, eles sempre falam um monte de merda quando envolve James Gunn. Tanto que eu já tenho um vídeo aqui, tá? Eu acho que tem 1 ou 2 vídeos, se eu não me engano, reagindo ao Heróis Mais e tal. Mas de modo geral, de novo, tá? Respeito aqui a todo mundo, até o Giga mesmo ele ter me insultado. Ainda assim, respeito a todo mundo. A questão aqui é só a ideia, essa ideia em si, que é uma ideia totalmente idiota. Mas de modo geral, então é isso. Novamente espero ter gostado. Sempre obrigado, valeu, falou e fui. Thanos dançando.